Olá, meu nome é Thaís, esse é mais um Papo Analógico e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o universo da fotografia de shows. Esse vídeo vai valer tanto para a galera que fotografa com analógica, afinal de contas aqui é o Papo Analógico, mas também se aplica perfeitamente a quem fotografa com câmera digital. Então não é um vídeo exclusivo, não é um papo somente analógico. Para quem não acompanha meu trabalho, chegou aqui agora, tá vendo a minha cara pela primeira vez na vida, o foco principal do meu trabalho é a fotografia de shows e espetáculos. Apesar de eu fazer um monte de foto pelo Rio, pela rua, o foco do meu trabalho é a fotografia de espetáculos, de shows, principalmente de shows. Então vamos lá. Pra gente começar esse vídeo, eu vou fazer um panorama mais geral com algumas dicas para você que nunca fez esse tipo de foto na sua vida e por alguma razão teve uma oportunidade ou de trabalho, ou enfim, quer se aventurar agora no universo da fotografia de espetáculo. Dica número 1, não use flash. Não faça isso, por favor, não jogue contra si próprio. Não use flash. E por quê? Ah, mas a gente está num lugar fechado, que não tem muita iluminação e eu não vou usar flash? Primeiro, independente de você usar o seu celular, de você usar uma câmera digital, uma câmera analógica, o seu flash, ele não vai ter um alcance muito grande. Ainda mais se você estiver fotografando num lugar grande, com um palco grande. Então o flash, ele não vai te ajudar muito nisso. Começando por aí, esse é só o primeiro motivo. Mas se ainda assim você quiser usar o flash, o que vai acontecer? Você vai iluminar só a cabeça de quem está ali na sua frente. Ah, mas eu estou na primeira fila. Beleza, você vai usar o flash, o que vai acontecer? Você vai matar toda aquela luz que foi criada para aquele show. Se você, óbvio que estou falando de lugares que tem uma luz cênica, de um teatro, de uma casa de show, enfim, de algum lugar, por menor ou maior que seja, que tem algum tipo de luz específica que foi criada para aquele show. Então, se você jogar o flash, você vai simplesmente matar toda aquela luz que foi criada por um profissional, toda aquela luz que foi pensada para aquele evento, para aquele show, para aquela peça, enfim. Se você usa flash, você não vai registrar todas aquelas cores legais que a gente tem no show. Tudo bem que tem algumas cores que atrapalham, não vou negar, existem cores que atrapalham sim. Se tiver muito azul assim de contra, fica esquisito, eu odeio. Provavelmente outros fotógrafos que têm o hábito de fotografar espetáculo também não gostam, dependendo de como ele é usado. Mas enfim, você não vai conseguir registrar aquela luz que está ali. Você vai acabar com a profundidade da sua foto também. Além disso, você vai atrapalhar o artista. Imagina você, um artista, tá no palco e um monte de flash vindo na sua hora o tempo todo. Isso atrapalha. Atrapalha artista, atrapalha público. Então, usar flash, óbvio que falo, não, é proibido usar flash, você não pode usar flash nunca. Não, não é isso. Existem ambientes, existem algumas casas underground que não tem tanta iluminação. Não estou falando mal, tá, gente? Mas existem lugares que não tem tanta iluminação e que não tem jeito. Você vai precisar usar o flash. Mas, né, quando a gente fala de lugares que tem uma iluminação própria, enfim, no geral a gente não aconselha usar flash para fotografar show por todos esses motivos que eu acabei de listar. E num show, quando tem muita luz, isso pode ser incrível para você, mas muita luz também pode atrapalhar a sua vida. E a maior dificuldade de fotografar show nem sempre é a falta de luz, muitas vezes é o excesso dela. Dependendo das cores, muita cor, luz negra, então são coisas que prejudicam muito a nossa vida. E para registrar bem um show, você precisa dominar muito bem os 3 pilares do modo manual, que são ISO ou ASA, para quem está acostumado mais com o analógico, mas ISO e ASA é a mesma coisa. A abertura do diafragma e velocidade do obturador. Se você não sabe o que é isso, se você não entende, não faz ideia do que são esses 3 pilares do modo manual, recomendo você primeiro entender como cada um deles funciona, como os 3 juntos, como é a combinação dos 3 juntos, enfim, entender como a combinação desses 3 fatores vai resultar em uma boa foto ou em uma foto ruim. Tem vídeo aqui no canal falando sobre isso e na internet inteira tem muito conteúdo incrível falando sobre os pilares do modo manual. E a luta constante que a gente tem, no geral, na hora de fotografar um show, um espetáculo, é como fazer para entrar luz no meu filme, ou como fazer para chegar mais luz até o sensor da minha câmera, a minha película, enfim. Como que eu vou fazer isso? Será que é diminuindo a velocidade do obturador? Não, não é.
Por que que não é? Porque a partir do momento que você trabalha com uma velocidade mais lenta, você não vai conseguir congelar aquele movimento. Óbvio que você pode ter pensado em uma foto que você queira fazer com um borrão, enfim, alguma estética para determinado clique. Mas, no geral, a gente quer fazer o quê? A gente quer mostrar o movimento do artista ali no palco congelado. Então, a gente precisa usar uma velocidade um pouquinho maior, para não ficar borrado, para não ficar uma mão assim, sabe, com um borrão esquisito. Enfim, então a gente não pode usar velocidades muito baixas por conta disso, a não ser, obviamente, em casos específicos que você tem aquele objetivo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que compensar no ISO e na abertura. Ah, mas a minha lente é escura, não tenho a lente muito clara. Então você vai ter que correr para usar, no geral, sempre a maior abertura que o seu equipamento permite e compensar isso no ISO. Ah, mas eu tenho uma lente que é um pouquinho mais clara, ela é 1.8, 2.8. Poxa, perfeito, é isso, a gente consegue até, né, com lentes mais claras, trabalhar com algumas opções diferentes de abertura, não precisa deixar sempre fixo naquela maior que a gente tem, e ajustar no ISO, para a gente poder manter esses 3 pilares equilibrados e ter uma fotometria correta. Sendo assim, geralmente, depende, óbvio, do show, né? Se for um show mais intimista, mais tranquilo, tipo voz e violão, 1/125 costuma funcionar bem, 1/60 costuma funcionar bem. Para shows que já são um pouquinho mais agitados, que a gente precisa congelar um pouco movimentos mais rápidos, 1/250 costuma funcionar bem, mas assim, não existe uma fórmula. Não tem como eu chegar aqui e falar, para fotografar show você tem que usar ISO X, abertura Y, velocidade Z. Não existe isso, até porque eu não sei como vai ser a luz que vai existir no ambiente em que você vai fotografar, o seu show, a sua peça, enfim, o seu espetáculo de dança. Não tem como eu prever isso. Mas é uma questão de tentar procurar o melhor posicionamento, onde você vai conseguir fazer com que tenha uma luz ali melhor chegando até o seu filme que está ali na câmera, até o sensor, enfim. É uma questão de posicionamento também, de entender qual é o melhor lugar para você ficar e dentro das possibilidades de onde você pode ficar também, porque nem sempre você vai conseguir ficar ali coladinho embaixo do palco, principalmente em teatro. Muitas vezes você vai ter que ficar mais ali no cantinho para não atrapalhar o público. Aplicando isso na fotografia analógica, um ponto muito importante é que hoje em dia a gente tem uma certa dificuldade de encontrar filmes mais sensíveis à luz, ou seja, filmes com ISO um pouco mais altos. Geralmente o que a gente tem mais facilidade de encontrar é um filme de até o ISO 400, mas o ISO 400 não é bom, é muito pouco para a gente fotografar show. Então o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar com push. Se você não sabe o que é, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre, mas resumindo, é você fotografar com um filme de ISO 400 como se ele tivesse um ISO superior, como 800, 1600, por exemplo. Eu costumo fotografar muito show com um filme de ISO 400 com o push para 1600. O Ilford HP5 ele aguenta muito bem. O Kodak, o 400TX, ele aguenta muito bem, inclusive é um dos meus favoritos para fotografar show. O Superia 400 da Fuji aguenta bem também em ISO 1600. Então são filmes que eu tenho o costume de usar mais. Inclusive o da Ilford é um dos que eu mais tenho usado ultimamente e que fica muito bom em 1600, se comporta muito bem. Então a gente tem que procurar essas alternativas, porque como não dá para compensar com flash, não dá para usar o flash, então a gente tem que ajustar aquele filme que a gente tem para poder fotografar um show e ter um resultado legal. Eu já fotografei show também com um filme de cinema da Kodak, que é o 500T, é o Kodak Vision 3 500T, que, enfim, é um filme de cinema e já fotografei show com ele. O ISO dele, né, quando a gente fotografa sob luz de tungstênio, né, porque aquele Tzinho do filme significa tungstênio, então é um filme balanceado para esse tipo de luz. Então o ISO nativo dele é 500, mas aí o que eu fiz? Eu fiz um push para 1000, fotografei como 1000, curti o resultado? Eu não curti muito, eu achei que ficou com muito grão, eu achei que ficou, enfim, eu vou mostrar os resultados dele para vocês, não curti muito,
Mas enfim, foi uma possibilidade também. Vou deixar para vocês tirarem as conclusões de vocês também. Enfim, aí é uma forma da gente se virar também no analógico para a gente poder conseguir continuar fazendo fotos de shows. A pergunta que não quer calar: qual lente eu uso para fotografar show? Então, a que você tem, o equipamento que você tem é sempre o melhor equipamento. Por quê? Porque é o que você tem. Então não adianta você querer aloprar, vou comprar uma lente X, a lente Y, que custa 10, 15 mil reais, vou sair fotografando show. Calma, não, experimenta, tenta ver se você gosta, ver se você vai curtir fazer esse tipo de trabalho. Depois aos pouquinhos você investe. As lentes mais legais, obviamente, não vou mentir, não vou falar, vou fotografa com a sua 1855, que é perfeita para fotografar show. Não é perfeita porque é uma lente escura e porque é uma lente que só tem até 55 milímetros, então a gente não vai conseguir ter uma foto muito aproximada do artista que está ali no palco. Mas se essa é a que você tem, vai com ela e é isso. Mas as mais legais, as mais indicadas para a gente fotografar show, são aquelas mais claras, que tem abertura 2.8, 1.8, porque elas permitem uma entrada maior de luz, então facilita a nossa vida, né? A mais indicada, que a gente quase sempre vê um fotógrafo de show usando, é a 70-200 2.8. Para quem trabalha com Canon, é aquela brancona clássica que a gente sempre vê grande. Eu, como trabalho com Nikon, não tenho a brancona, mas enfim, tem uma 70-200 2.8, 24-70 2.8 também são boas, e a 50 1.8, por que não a 50, já que ela é 1.8? Dependendo do show, se você puder chegar ali pertinho do palco, chegar mais pertinho do artista, ela funciona muito bem, já usei e ainda uso em vários momentos a 50 para show. E é isso, por que não, né? E é uma lente barata não, né? Não existe nada barato hoje, mas é uma das mais em contas que a gente tem. Mas você tá me dizendo então para eu pegar uma 50 e vai resolver um problema? Não vai resolver seu problema, mas é uma opção também para você poder usar para fotografar shows. Eu mesma já fiz muito show com lentes mais escuras, sabe? Com aberturas mais escuras. Eu tinha uma 70-300, que acho que era F4, 5.6, alguma coisa assim, quase certeza que era isso. E assim, me atendia. Quando você vai fotografar num lugar que tem muita luz, uma lente mais escura ela não te atrapalha tanto, sabe? Mas se você tiver a possibilidade de ter lentes mais claras, óbvio que vai te ajudar. Não vou ser hipócrita e falar que não, tá? Enfim, e o último, uma dica de ouro que eu sempre gosto de dar para quem quer começar a fotografar show você, fotógrafo, não precisa aparecer. Quem precisa aparecer é o artista que está no palco. Então, se você quer fotografar um show e se você quer saber se você fez um bom trabalho de campo ali na hora, sabe o que é? É não ser visto. Se você tem algum conhecido seu na plateia falou, poxa, nem te vi, perfeito, seu trabalho foi brilhante. Porque quem precisa aparecer é o artista que está lá, não o fotógrafo que está ali embaixo. Você tem que ser o mais discreto possível sempre. Pelo menos essa é a minha sugestão e é assim que eu gosto de trabalhar. E é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês aqui com algumas fotos de show que eu já fiz. Vou colocar o filme que eu usei e vou mostrar o resultado na sequência. Vou colocar o ISO que eu usei também, para vocês terem uma ideia de como é que é. E no analógico, como eu sempre uso... Sempre não, né? Mas essas fotos, por exemplo, que eu vou colocar, quase todas elas foram feitas com a Nikon F2 e uma lente totalmente manual, né? Então, que é uma câmera que não tem foco automático, enfim. Então o foco é sempre no manual mesmo, sabe? Ajustando ali no anelzinho de foco. E é bom, dá certo, gente. É um exercício também. Antes eu já fotografei show com a Olympus OM1, que é a câmera que eu tive antes de fazer esse upgrade analógico para Nikon F2 e enfim, é isso, gente. Eu vou deixar vocês com as fotos agora. Se você curtiu o vídeo, se você curtiu as fotos, comenta. Se você achou tudo uma bosta, você comenta também, que vai me ajudar. Me diz o que você achou. E é isso, se curtiu, se inscreve, que teremos sempre dicas analógicas aqui, fotográficas, sempre coisas legais para vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo papo. Eita porra! Até o próximo papo analógico e fiquem aí com as fotos.